Saudações, então hoje vamos começar a nossa primeira aula da unidade 1 do nosso curso gratuito de ufologia, completo aí para vocês, tentando trazer o máximo de informações que eu consegui, tentando equilibrar, né, a paixão e a questão científica da coisa, que tanto nos fascina. Mas vamos lá. Haverá também sempre o contraponto cético e tentando organizar, né? Já que a nossa função aqui é fazer uma formação para o jovem ufólogo ou organizar na cabeça do ufólogo experiente a coisa com blocos, de forma como um livro didático. Então, vamos lá. Exatamente começando o nosso curso, eu também gostaria de lembrar que o curso vai ter muitas indicações, gente, de livros. Hoje vocês já vão ver alguns, mas o nosso material didático que eu mesmo preparei foi o livro Manual de Ufologia Científica, que vocês podem adquirir lá no site do Detetive do Improvável, o www.detetivedoimprovável.com.br, onde, conforme a gente apresentou todo o conteúdo na introdução do curso, vocês vão encontrar ali, serão 5 unidades sobre os mais variados temas. Vale a pena ver a nossa aula de apresentação do curso. Aproveito também para divulgar outra obra gratuita lá do nosso site este que já está aí com praticamente 13 anos e que se chama o Detetive do Improvável, e que esse ano, janeiro agora de 2026, nós lançamos essa revista. Você pode pegar lá gratuitamente no nosso site a revista do Detetive do Improvável, que não é uma revista de ufologia, tá? Não é. Ela é uma revista de realismo fantástico. Então tem espiritualidade, tem também discos voadores, tem mistérios da arqueologia, tem parapsicologia, entre outros. Então, você baixa lá gratuitamente em PDF. Mas vamos então, sem maiores demoras, iniciar a nossa aula. Aula 1 da unidade 1. E começamos justamente estabelecendo esses parâmetros da investigação. A palavra investigação é muito mais correta de ser usada na ufologia, ok? Por quê? Porque investigação basta você ver um caso ufológico qualquer. Parece um policial ou um detetive mesmo investigando, tentando ver provas, evidências, marcas físicas e, claro, a questão da entrevista, que é feita com as pessoas, as chamadas testemunhas oculares. E, basicamente, essa é uma das grandes críticas que a ufologia recebe por ter mais questão de base casuística, de base de relatos. Então ela fica muito frágil quanto a isso. Embora os relatos sejam riquíssimos, né? Principalmente se você pegar casos clássicos, são casos com evidências de sequelas e de transtorno de estresse pós-traumático muito evidentes. Mas isso nós vamos falar ao longo do curso. Então vamos começar aqui a conceituar o que é ufologia. Então, seria então esse estudo dedicado à investigação de OVNIs, né, os objetos voadores não identificados, que é um fenômeno aéreo, que alguns podem dizer que é um fenômeno mental, interpretativo, mas o que não é mental, né? Tudo que está além dos olhos ou do corpo do ser humano é mera interpretação de dados da mente. Então, não é por aí que a gente vai criticar a ufologia. Então, a gente tem algo no céu realmente já há algum tempo que nós não conseguimos identificar. Importante a gente distinguir que a ufologia não é uma simples crença. Nós temos a ufologia mística, né? uma ufologia que se aproxima mais de espiritualidade. Mas esse não é o nosso tema aqui.
a questão aqui também é a gente levar mais para o lado científico, como o próprio nome do curso diz, de forma acadêmica o mais possível, e vamos até criar alguns contrapontos, algumas questões polêmicas, é inevitável. Uma delas, por exemplo, é que a ufologia não se restringe, como a maioria das pessoas pensam, à hipótese extraterrestre. É por isso que muitas vezes tem muito ufólogo que se refere não a alienígenas no sentido de extraterrestre fora da Terra, mas a criaturas, né? O alienígena é aquele que vem de fora, né? Então, criaturas que a gente vai ver de onde poderiam ser oriundas na aula que vamos falar sobre as teorias da ufologia. Então, basicamente, a investigação ufológica vai se basear em coleta de dados, as entrevistas, e nós vamos aprender aqui as técnicas de entrevistas, as evidências físicas, que hoje são bastante contaminadas pela tecnologia, com acesso para todos, mas basicamente fotos, vídeos, e sim, a ufologia tem amostras. Nós temos, por exemplo, as marcas. Em grandes casos ufológicos, nós temos marcas nos corpos das testemunhas, nos solos, né? E temos também até informações de radar, ou seja, alguns dados mais, vamos dizer assim, formalizados e oficializados. Temos também a questão de aplicar o parâmetro da análise crítica, avaliação da credibilidade, por exemplo, verificação de condições e cruzamento de informações. Vocês vejam que vocês vão aprender que alguns momentos um caso ganha maior credibilidade por ter múltiplas testemunhas em locais distantes umas das outras, que não se conhecem e que fazem a mesma descrição, como por exemplo no caso da Operação Prato, entre outras. E aí você vê a questão de todas as condições daquilo ter sido possível ou não de ter acontecido. Vídeos, por exemplo, vídeos de OVNIs que são registrados, quando você tem o mesmo fenômeno filmado de locais distantes ou equidistantes, por testemunhas diferentes, isso dá muito mais credibilidade, porque não foi só de um ângulo que aquilo foi registrado. Há também a catalogação, né, de organizações, a organização desses avistamentos. Muitos ufólogos fazem a coisa mais, vamos dizer assim, metódica. E existe para isso, por exemplo, o sistema Heineken. Heineken, pessoal, é um dos ufólogos mais científicos que nós temos, porque ele era astrônomo. E então eu posso já começar aqui dando a minha primeira sugestão de livro, A Ufologia, uma pesquisa científica justamente do Heineken. Não é um livro difícil de você conseguir, é um livro que você pode conseguir ele usado facilmente, e aí você vai ter, justamente como diz na capa, uma apreciação crítica da ufologia. Aqui ele cria protocolos que serviram, ele é oriundo justamente um dos principais personagens do projeto Blue Book, e nós vamos ver esses projetos também que já aconteceram. Eu aproveito para quem quer uma coisa mais, vamos dizer assim, consagrada do que o meu humilde livro. Eu considero talvez um dos melhores livros para quem quer começar na ufologia, este livro aqui, ó, justamente do Alberto Romero, um grande ufólogo brasileiro e que saiu na Biblioteca UFO, Verdades que Incomodam. Este livro também reúne a evolução da história da ufologia, de grandes casos, e que com certeza me serviu de inspiração para fazer o meu. Então, vamos continuar. Esses dois livros considero obrigatórios para aqueles que querem abraçar a ufologia como será apresentado nesse curso. Então, há também a formulação de hipóteses. Na nossa investigação ufológica, nós teremos que formular hipóteses. Vamos tentar não se apegar à primeira explicação ufológica,
porque somente pela testemunha estar abalada, ou estar numa área, vamos chamar de hotspot, né, que são as áreas quentes de aparição de discos voadores, não vamos taxar já isso de um caso ufológico. Nós precisamos esgotar as explicações convencionais. Então, principalmente em fotos, vocês podem treinar muito isso. Quando vê uma foto de um OVNI, você já perguntar assim, se não é um OVNI, o que poderia ser? E tentar ver várias explicações dentro do que você já tem experiência de vida e já conhece. Aí depois é que você vai tentar ver algumas hipóteses mais extraordinárias. Continuando então com a apresentação da história e da própria ufologia, nós vamos a esses primeiros indícios da ufologia moderna. Porque se a gente for para a ufologia de todos os tempos, aí nós vamos lá para a teoria dos astronautas do passado, né? Dos deuses astronautas do Erich von Däniken e de outros grandes autores. Então nós vamos partir aqui do princípio da Segunda Guerra Mundial, quando os chamados Foo Fighters, né, esses pilotos fantasmas, foram vistos tanto do lado das tropas aliadas quanto do eixo, né, do Japão, dos nazistas, dos alemães. Eles começaram a reportar que viam luzes, como essa da gravura, viam luzes no céu que estavam no meio dos confrontos. Ambos lados achavam que era sempre uma arma secreta do lado opositor. Até que quando a guerra terminou e foram confrontar os dados, nem o lado oriental, nem o lado ocidental, com os documentos que pegaram na Alemanha, por exemplo, tiveram explicação e relatavam desconhecer da mesma forma que os vencedores. Então se chamou de Foo Fighters justamente por isso. Foram dessa forma apelidados, esses pilotos fantasmas foram os pilotos americanos que criaram. Há o termo russo, mas agora eu não tenho aqui de cabeça, mas existe um termo russo que eu posso passar para vocês depois. O comportamento desses Foo Fighters é justamente esse. Parecia ser controlado de forma inteligente, mesmo sendo pequenos, parecendo sondas, eles faziam manobras que, como os nossos drones de hoje, mas assim, com manobras de ângulos fechados, que desafiavam a compreensão, né, da tecnologia da época e quebravam um pouco, o entendimento, né, como é que aquilo era possível, quebravam a física ali diante daqueles pilotos. A conclusão oficial foi que nenhuma explicação, então, foi encontrada, apenas as hipóteses que eram armas secretas ou alguns fenômenos naturais ainda desconhecidos, foi que ficou para a posteridade. Então esse foi o primeiro evento, porém o primeiro caso e assim, nós temos casos anteriores. Por exemplo, o caso Vilas Boas é anterior, mas aqui está aquela questão da organização histórica, né, gente? Você vai dizer que antes do Cabral os vikings ou os fenenses estiveram aqui, então quem descobriu foram eles, o Brasil? Não, então existe aquela história oficial que a gente já tanto critica aqui, mas de certa forma em alguns momentos compreendemos. Então aí está o 24 de junho de 1947, 24 de junho que hoje nós comemoramos atualmente o Dia Mundial da Ufologia. Então é por isso aí que é comemorado o Dia Mundial da Ufologia. É porque foi nesse dia que o piloto civil Kennedy Arnold viu esses 9 objetos perto do Monte Rainier, em Washington. E o seu relato foi justamente o que inaugurou essa era moderna da ufologia. Muito curioso é a gente perceber que quando a gente pega e vai falar sobre o local e o trajeto que eles fizeram, que esses objetos que o Kennedy Arnold viu, a gente observa interessante que não eram discos, porque o termo disco Flying Saucer
está aqui, ó, é justamente a citação que mudou tudo. Ele descreveu assim, descreveu o movimento como um pires a saltar sobre a água. Então é aquele pires, tipo aquela pedra que a gente joga na lagoa e ela sai quicando. Então foi daí que nasceu o termo flying saucers, que é a expressão em inglês para disco voador. Então eles nem tinham um formato redondo como um disco para a gente, porque ele não estava se referindo à aparição quando falou flying saucers, mas sim aos movimentos, né, que eles ficavam baixando e subindo como uma pedra ou um disco quando é lançado sobre a água. Então o que ele viu foram justamente esses 9 objetos brilhantes e que para ele, que era um piloto, conseguiu estipular aí que eles iam a 1.900 km por hora, ou seja, nada na época poderia voar de forma tão rápida. Muito interessante essa questão aí do primeiro avistamento e essas particularidades. Um bom ufólogo precisa estar sabendo bem sobre esse caso. Também nós precisamos falar da resposta institucional, né? A questão, então, desses avistamentos, nessa época, ou seja, no pós-guerra, que veio uma verdadeira onda de avistamentos, principalmente depois do ano de 1947, as Forças Armadas se viram numa situação de responder à sociedade e então iniciar investigações. Lembramos que estávamos aí na Guerra Fria, né? A Guerra Fria entre o lado de direita e esquerda, Estados Unidos e União Soviética, não era brincadeira. Então, se fazia espionagem e sempre se desconfiava de ser algo criado que ameaçasse o país, né? Então, houve, de 1947 a 1941, o Projeto Psyche, que falava justamente sobre esses discos voadores, essa onda ufológica, e que se apresentava como a primeira investigação oficial. Atentem para esses nomes desses projetos. Isso é muito importante que um ufólogo saiba essa ordem cronológica, porque vocês vão ver que isso tem fruto até hoje, gente. Então, foi justamente nesse relatório oriundo do projeto que veio o Estimate of Situation, e que concluía que a origem poderia ser realmente de fora do planeta Terra. Mas havia muita resistência para se divulgar essa conclusão, muita cautela. Então, eles evoluíram deste projeto para um segundo projeto, o Projeto Grudge, que foi de 1949 a 1951. Esse daqui tem sequelas até hoje, porque ele substituiu o SIGN e veio com uma postura totalmente cética, mas mais do que isso, ele queria ridicularizar. Então, sabe essa vergonha que você sente, ou qualquer outra pessoa que você conheça pode sentir, em não querer dizer que gosta de ufologia, ou se vê um disco voador tende a não contar? Foi planejada aqui no Projeto Grudge. Isso saiu contaminando outras sociedades no mundo. Então, jornais ridicularizando qualquer pessoa que chegasse para dizer um relato, era a realidade nessa época aqui. Não era só desmistificar, era mais do que isso, era ridicularizar. Mas aí estava acontecendo no meio de tudo isso, durante tudo isso, porque estamos falando em 47, ou seja, pouco tempinho ali, alguns dias, poucas semanas, 15 dias, no máximo, após o avistamento do Arnold, que falamos, aconteceu o grande caso da ufologia, né? Para muitos, o grande caso da ufologia, que é o caso Roswell. Justamente teria caído um objeto no estado do Novo México, na cidade de Roswell. Então, esse é o ponto de inflexão. Aqui começou a população participar como nunca teria participado e participa até hoje. Aqui se nasceram então os primeiros ufólogos, a partir desse caso de Roswell.
Então vamos falar dessa cronologia da contradição. Veja aí, o dia 1, ou seja, o dia que o objeto teria caído, e aí o fazendeiro teria comunicado às autoridades, e então o exército tomou a frente, eles chegaram a emitir, isso é um ponto clássico da história da ufologia, no jornal de Roswell, e que teria realmente um comunicado afirmando que partes de um disco voador teria sido recuperada. Mas aí, da noite para o dia, tudo foi desfeito. Eles voltaram atrás e disseram que não foi nada daquilo. Era realmente a explicação oficial, que era de um balão meteorológico. Que contraponto que houve, que ordens, né? De onde partiram essas ordens para voltar atrás? Então, enquanto o projeto SIGINT já migrava na cabeça de alguns para o grunge, já essas ideias já contaminavam o caso de Roswell. Alguém já pensava no próximo passo, no próximo projeto. Então o impacto disso foi justamente que o incidente ia se tornar um pilar da ufologia, porque gerou dúvidas, chamou muito mais a atenção para aquela região e, consequentemente, até para as bases secretas que ali existiam. Então aí se começou também a surgir a ideia do encobrimento, do acobertamento, da consciência que o governo teria algumas informações e não passaria para o povo como foi a primeira intenção no dia 1 de Roswell. Então vocês vejam que, apesar dos críticos da ufologia falarem que essa coisa de acobertamento é coisa de maluco, que inventaram, não, tem um porquê, né? Você veja que houve algo que começou a ter, estava inerte, a sociedade estava inerte. Somente os pilotos tinham realmente essa questão de dizer isso não é normal no céu. E depois de Ross foi que do piloto Kennedy Arnold foi que a coisa foi pegando forma. Alguns podiam até dizer, mas depois do Kennedy Arnold todo mundo passou a ver porque ele influenciou. Mas não foi isso. Veio logo o caso Roswell, e do caso Roswell veio a questão deles dizerem que tinham acontecido e depois irem em contra as suas próprias palavras. Então a coisa não nasceu do nada. Aqui vocês estão vendo como a ufologia foi pegando forma, passo a passo. Então vamos continuar. Então o próximo projeto, depois aqui, voltando um pouquinho, o projeto Grudge, o próximo grande projeto, fruto dessas situações que estavam acontecendo em Roswell e após Roswell, temos o grande projeto aí Blue Book, talvez o mais popular ainda nos nossos dias, né, que ganhou até uma série. Então, é o projeto Blue Book, que é a investigação oficial mais longa da história, ficando de 1952 até 1969. Também, assim, a gente pode dizer isso aqui, ela é mais conhecida investigação da Força Aérea Americana, que analisou milhares de casos e participou dela o autor que eu falei, o Dr. Allen Hynek. As grandes figuras do projeto Blue Book foram justamente isso. Pegaram um grande astrônomo que já participava dos projetos anteriores e colocaram junto com o capitão Eduardo Ruppert. E essa dupla foi justamente que analisou milhares de casos durante mais de uma década e meia, né? Eles começaram a desenvolver, como eu falei do livro, alguns protocolos. E isso trouxe essa questão da nuance crítica. Apesar da conclusão, uma percentagem significativa dos casos ficou como não identificada. E essa é uma questão que a gente pode citar.
O ufólogo sério precisa entender que um pouco mais de 90% dos casos que existem de imagens, de fotos que chegam até ele, são enganos, são falhas de interpretação, são defeitos na câmera, no vídeo, alguns reflexos e também algumas picaretagens. A ufologia é um fenômeno raro. Precisamos partir desta ideia. É um fenômeno real, porém raro. Então vamos voltar aqui ao nosso slide e ver que quando se pesquisou sério por 17 anos, começou-se a ter a ideia da porcentagem dos casos não explicados, que é justamente o que a nossa sigla de OVNI se interessa. Então, houve essa conclusão oficial, não foi encontrada a evidência de ameaça à segurança nacional, que era um dos grandes pontos, né? E também dizer que não era nada do inimigo, e justamente não era uma tecnologia, né, que era conhecida nem pelos Estados Unidos, nem por seus inimigos. Então, não aparentava, autonomicamente falando, alguma agressividade ao país, nem tampouco pertencia ao inimigo deste país. Aproveitamos então para falar um pouco sobre esse tópico aqui da viagem de Heineken, o astrônomo. Ele evoluiu de um cético, que ele era astrônomo de formação acadêmica, ele entrou justamente para desmistificar, desmoralizar os casos e terminou se apaixonando pelo fenômeno, mas não esquecendo a sua seriedade ética, né, e sua metodologia. Então, Heineken, para mim, é um marco na história da ufologia e representa a personificação da possibilidade da ciência deixar de ser preconceituosa e investigar com seriedade o fenômeno ufológico. Mas aqui, como eu falei para vocês, até agora nós temos falado do governo. Todos esses projetos eram oficiais do governo americano. Mas lembra que quando houve aquela correção do jornal de Roswell, ali era semente de um sentimento na sociedade? Então, houve a ufologia civil. Como eu falei para vocês, começou a nascer os grandes ufólogos civis, que hoje são representados por muitas figuras da ufologia brasileira que vocês conhecem. Então, essa foi uma das respostas da sociedade. Eles se prontificaram a ir em busca, né, de respostas que achavam que o governo já encobria. Então, o governo passou até, de certa forma, um vilão. E uma das primeiras organizações civis que nasceram foi o NICAP, o National Investigations Committee on Area Phenomena. Justamente ele defendia o quê? O NICAP, gente. Ele era formado por pessoas de grande gabarito, hein? Então, ele defendia essa investigação científica séria, com ética, sem tendência nenhuma. E tinha pessoas ali que até cientistas, especialistas, que começaram a fazer pressão no governo americano para ter mais a transparência, para que esses dados fossem passados para a sociedade. E também teve a APRO, que foi um outro grupo bastante pioneiro na investigação desses casos. Aqui eles também tinham como ideal a ufologia científica. E o veredito oficial? Bom, veio então o relatório Condon, o maldito famigerado relatório Condon para os ufólogos. Então, em 1968, se encerravam muitas conversas entre a ciência e a ufologia, a ciência oficial e a ufologia, graças justamente a esse projeto aí, que foi feito em 1968 pela Universidade do Colorado, e
foi coordenado pelo físico Edward Condon, que dá nome justamente ao relatório. Claro, as Forças Armadas foi o principal financiador e eles chegaram a dar a coisa como finalizada, arquivada. Eles teriam então feito um estudo mais aprofundado dos OVNIs e concluíram que eles não tinham nada de científico, nada. Era apenas boatos, falhas de interpretação ou picaretagem de alguns. Nada iria contribuir para a ciência oficial. Isso foi a marginalização da ufologia diante da ciência. Então, o projeto Blue Book foi encerrado quando saiu o relatório Condon em 1969. Agora, o fenômeno OVNI foi relegado a um status não problema científico e de segurança, ficando na mão dos chamados lunáticos ufólogos civis, porque estes não desistiram. E vocês acreditam que o governo deu por fechado isso aqui, nunca mais se interessou em pesquisar o fenômeno ufológico por causa da conclusão final do relatório Condon? Será? Bom, o veredito foi controverso. Também, da mesma forma como ele apresentava falhas nas investigações dos casos ufológicos, a ufologia civil apresentou as falhas do relatório Condon. Então, vamos ver quais foram algumas dessas. As principais críticas começam com a contradição interna. Eles falavam, então, sobretudo os ufólogos civis, argumentavam que, apesar do resumo negativo, o corpo do relatório continha análises detalhadas de casos que permaneciam inexplicados e merecedores de estudo. Por quê? Não se concluía nada, então se abandonava. Não podia dar uma resposta à sociedade, já que não era nada ufológico do que deveria ser, então ficava na mesmice. Eles podiam até afirmar que eram armas secretas, que guardavam informações sobre determinada aparição em defesa da sociedade americana, mas isso não intimidou os ufólogos civis a apresentar essa contradição do abandono de casos inexplicados. Há também a clara parcialidade, a alegação então de que o próprio Condon tinha uma parcialidade negativa desde o início. Ou seja, Condon, o coordenador do relatório, tinha a raiva pessoal, vamos dizer assim, uma ojeriza, uma aversão ao tema e queria desmoralizá-lo exclusivamente. Ele não era imparcial, não tinha aquela predisposição a de forma neutra avaliar os casos. Então, fazia com que todos os seus subordinados no relatório Condon também fossem forçados a seguir a sua imparcialidade. Uma outra grande crítica foi o foco seletivo. Os casos que foram incluídos e usados como argumento no relatório Condon eram casos mais fáceis, mais simples de se desmistificar ou até mesmo de explicar como erros. E os grandes desafiadores casos com testemunhas, com sequelas, com marcas no solo, com multiplicidade de registros e de testemunhas, esses foram simplesmente ignorados. Então aqui vocês estão começando a entender como se formou o cenário que, sim, até hoje contamina a ufologia mundial. Nós começamos então a Idade das Trevas, o período da ufologia pós-relatório Condon. Então, já não era benquisto um professor universitário que falasse sobre casos ufológicos no seu ambiente acadêmico. Já não era bem visto um político ou uma personalidade mais popular ou de algum conhecimento acadêmico se prestar a falar sobre ter visto um disco voador. Veja como tudo ficou montado, como tudo ficou perfeito para
se desenvolver a ideia que hoje é considerado cômoda e paranoica que existe um acobertamento de décadas. Não foi que não caiu do céu. Não é um argumento simples, mal feito, por falta de argumentos que os ufólogos usam. É todo um histórico de décadas, de fatos nessa incrível sequência que vocês agora estão aprendendo. Então, qual era o novo cenário? Muito parecido com o atual. Perda de legitimidade. As grandes redes de TV, de mídia, as revistas e jornais sérios já não queriam saber do tema, nem de pesquisa ou de personalidades de investigação ufológica. A fragmentação. A investigação continuou somente, que se saiba oficialmente, na ufologia civil, dessa forma fragmentada, muitas vezes por pessoas que não tinham nenhum gabarito, nenhuma autoridade civil, por exemplo, para discutir com cientistas. Mas houve também essa persistência, né? O campo foi impulsionado por muita ocorrência de avistamentos, muitos casos fantásticos que sobrevivem até hoje, começaram a encher o alicerce, fortificar o alicerce da ufologia, fazendo com que os grupos de ufólogos civis e ufólogos até solitários permanecessem na sua missão de investigar este incrível enigma. Também ganhou muito, né, repercussão em países. Os países do mundo começaram a ver os seus próprios céus, se questionar sobre os seus governos e começaram também a fazer suas próprias investigações, vendo seus próprios casos. Bom, indo em frente, nós vamos então falar um pouco desses sinais no escuro. Esses eventos notáveis, essas revelações ocultas. Porque estamos aqui no período, como falei, da Idade das Trevas da ufologia, o pós-Condor. A onda de avistamento foi marcante pelo mundo. Por exemplo, a onda belga, de 1989 a 1990. Grandes massas de OVNIs, e agora já não os populares e cinematográficos discos voadores, realmente no formato discoide com a cúpula em cima, mas novas, vamos dizer, aparições, novos modelos de OVNIs. E aqui vemos o princípio dos triângulos silenciosos, que aterrorizam de forma tenebrosa os céus do mundo até hoje. Eles começaram então a ser rastreados por radares militares e até perseguidos por caças da área belga. É um tema que, para você que está vendo aqui, conhecendo agora no curso a onda belga, vale a pena você se aprofundar e pesquisar e montar o seu próprio arquivo, começando aí com a onda ufológica que existiu na Bélgica. Começaram também a se falar em como lidar com esses documentos desclassificados. Ainda estamos numa era pré-internet, mas já se vazavam isso em revistas e livros especializados de ufologia. Então a lei de acesso à informação em alguns países, e os exemplos foram o próprio Brasil, o Reino Unido e a França, começaram a revelar para a sociedade o conteúdo de alguns documentos. Esses documentos que foram desclassificados começaram a ficar com acesso à sociedade, e aí aconteceu o que alguns falavam, mas ninguém podia provar. A coisa não terminou com o relatório Condor. Não terminou com o fim do projeto Blue Book. Haviam documentos que mostravam realmente que os governos, e sobretudo os militares de muitos países, e as suas agências de investigação e de inteligência ainda se preocupavam com o fenômeno. Nunca tinham parado de investigar. Nunca. Fazendo com que facilmente o projeto Condor, o relatório Condor, fosse interpretado pelos ufólogos civis como um embuste, apenas um blefe para desviar a atenção dos mais conservadores e dizer que não valeria a pena se
perder tempo com esse tipo de coisa enquanto eles mesmos investigavam. Paro aqui, chamo a atenção para que vocês vejam o argumento dos céticos e dos críticos da ufologia, mais uma vez, não se fundamentam de forma tão sólida quanto se pensa. A ufologia é frágil, mas não tão frágil assim. Houve todo uma cronologia. Nesta primeira aula fica muito mais evidente assim, mostrado de forma didática. Tenho certeza que vocês concordam comigo. Então, em 2017, houve uma reabertura inesperada. Foi porque justamente houve as revelações, né, de que nos Estados Unidos de casos tremendos de contatos oficiais documentados pelas Forças Armadas. Então, eles funcionaram como catalisadores, apressaram o processo todo. Primeiro, houve a revelação da Advanced Aerospace Threat Identification Program. Esse programa aí existiu e existe e que investiga, sim, por própria orientação do Pentágono, todo o fenômeno OVNI. Isso aí caiu por terra e foi falado publicamente. Concomitantemente apareceram então os famosos vídeos militares feitos a partir de caças. Aqueles casos dali do OVNI, Tic Tac, por exemplo, né? A Marinha, mais precisamente, liberou e confirmou a autenticidade dos vídeos. Ela não estava afirmando que eram discos voadores do espaço exterior de outro planeta, mas ela não sabia do que se tratava e que os objetos estavam em velocidades inimagináveis e em manobras impossíveis diante dos pilotos, que tudo ali filmavam estarrecidos. Os vídeos são muito famosos, nós já apresentamos aqui no canal e vocês podem conferir. Então veio com essa nova abertura a situação atual, né? A nova nomenclatura e a nova abordagem. Passou-se então do objeto voador não identificado a usar as siglas de UAP, ou FANI, né? E estamos então na era moderna. A era dos fenômenos aéreos não identificados. E aqui qual seria então o objetivo dessa mudança de sigla? Justamente, desestigmatizar o termo, que já estava todo misturado, usado por ufólogos, usado por espiritualistas, usado por documentos oficiais e relatórios que o desmistificava e deixava que não merecia atenção. Então se criou uma nova sigla até para encorajar relatos de pilotos que outrora, lá na era pós-escondo, sequer queriam relatar quando viam, sempre negavam para não serem chamados de loucos e não perder a sua licença de pilotagem, né, e ficar desempregados. Então nós temos uma nova mudança, uma nova era muito interessante. E aqui também voltou a ser uma questão de segurança de voo e não mais como folclore. Além disso, hoje, né, gente, além dos nossos FANIs aí, ou WAPs, nós temos até drones, reconhecidamente drones que ninguém sabe de quem é, né? Então os céus estão aí contaminados por muitas coisas. Mas voltando aqui à característica dessa nova fase moderna da ufologia. Está tendo, então, ênfase e reconhecimento oficial. ênfase em dados dos setores. Então, há um foco mais sério para análise de dados de radar, infravermelho, que antigamente sempre se falava que era é defeito de instrumento, é contaminação no radar, etc. E o reconhecimento oficial. Autoridades governamentais e militares estão agora mais abertos a falar em público sem que sejam desmoralizados. A própria população está falando muito mais, aceitando do seu jeito, né? A sociedade, coitada, sempre manipulada por todos os lados, mas vai ajeitando, né? Como pode. Você vê hoje extraterrestre daqueles verdinhos da cabeça grande, os chamados greys, que são cinzas, em toda parte. Já é uma figura pop, né? Tem boneco pendurado em carro, em todo lugar que você vai.
Então essa parte pop também faz parte dessa nova fase da ufologia. Bom que muitas autoridades e instituições estão vendo que esses fenômenos aéreos merecem sim uma investigação séria, mesmo sendo uma porcentagem muito pequena que sobra depois dessa seriedade ser aplicada aos relatos. Então, qual é o estado atual da nossa investigação? O mistério da ufologia continua vivo e evoluindo. Você não pode dizer que você vai ler a ufologia, estudar a ufologia e até investigar como era feita na década de 80. Ali, hoje nós já buscamos muito mais outras fontes. Você vê ufólogos, por exemplo, tendo abertura de mandar determinados achados, objetos como os chips ou possíveis pedaços de naves ou qualquer outro material para laboratórios do mundo, né? Os quais encontram uma pureza de metal que talvez não exista na Terra, algumas ligas, mas isso ainda carece de muito mais estudos. Então a luta continua. Se para os governos a coisa evoluiu para uma questão de segurança nacional, a ufologia, o ufólogo deve buscar por legitimidade e metodologia. Se a gente quiser uma ufologia verdadeiramente científica, e seria talvez uma das áreas científicas mais ricas, porque pegaria geologia, meteorologia, física, psicologia, psiquiatria, tudo. E teríamos realmente uma fonte de estudo muito rica se pudéssemos encontrar uma metodologia, desenvolvermos nas próximas décadas uma metodologia para essa incrível investigação. Então aqui a gente tem uma síntese da trajetória. Começamos lá com os pilotos da Segunda Guerra Mundial, vendo esses Foo Fighters, né, essas bolas de luz. Vimos então essas décadas de investigação oficial, acobertamento e ceticismo. E agora nós estamos aqui no reconhecimento atual de fenômenos aéreos inexplicáveis por parte das instituições sérias e outrora aversas à ufologia, como o Pentágono. Então, a gente tem aí muito caso, né, muito material que foi, apesar de tanta discriminação, né, de tanta oposição, catalogado, estudado e registrado pelos ufólogos civis. E hoje nós temos essas bibliotecas e chegamos até um curso como esse, graças ao esforço desses heróis aí da ufologia civil. E a nossa investigação, o nosso curso vai prosseguir. Essa foi a nossa primeira aula e eu espero que vocês tenham gostado. É apenas o princípio, gente. É apenas uma breve apresentação da história. Nós vamos nos aprofundar e vamos continuar com vocês. Eu sou Caim Wolf, para o Detetive do Improvável, e conto com vocês na próxima aula. Grande abraço.